Caros alunos, espero que todos estejam bem. Bom, dando sequência às nossas atividades da disciplina, a gente estava discutindo a questão do que era um fato científico. Então, a partir da concepção apresentada por Mário Bumbi. E nesse vídeo aqui eu vou tentar apresentar um pouco a relação que a observação de um fato científico tem a ver, digamos assim, com a própria teoria. Então, eu tomo como base um pouco um texto desenvolvido por Alan Chalmers, onde que ele menciona justamente que a observação tem uma dependência muito significativa da teoria. E isso envolve, digamos assim, alguns pressupostos básicos. E o primeiro deles é de que é uma crítica ao indutivismo, sem sombra de dúvidas, indutivismo, mas, acima de tudo, é de que a ciência começaria necessariamente a partir da observação. Então, é uma crítica àquela visão um tanto quanto compartilhada pelo senso comum de que o cientista, o pesquisador, é aquele sujeito que vai examinar atentamente a natureza, vai ter um olhar específico, vai ter um olhar muito cauteloso a respeito da natureza. Isso é parcialmente verdadeiro, ou seja, o cientista ele é dotado dessas qualidades, mas com um porém, ou seja, de que a ciência não começa necessariamente com a observação, ou seja, isso os indutivistas pensavam que uma observação rigorosa, uma observação cuidadosa, nos levaria à elaboração de teorias. Isso nem sempre é verdadeiro. Por quê? Porque nós podemos criar teorias, nós podemos lançar hipóteses, como a gente já viu, e somente depois buscarmos observações. Então, começamos aqui a aula, esse vídeo, dizendo que não necessariamente a ciência começa com a observação. E dois, que a observação produz uma base segura da qual o conhecimento científico pode ser derivado. Não necessariamente, ou seja, a observação não necessariamente vai anteceder as teorias científicas. Inúmeros cientistas, inúmeras descobertas científicas, elas foram lançadas, elas foram criadas sem contermos ainda, digamos assim, a observação. Então, um dos exemplos mais significativos foi recentemente a descoberta das ondas gravitacionais. Essas ondas elas já haviam sido previstas, os cientistas eles já tinham, digamos assim, ciência da sua existência, mas ainda não haviam tido ou conseguido, não haviam instrumentos e recursos tecnológicos que pudessem identificá-las. Então, o primeiro ponto é que a ciência não começa necessariamente com a observação, ou seja, há outros elementos. Só que essa é uma visão extremamente popular de que a visão seria a principal forma, o principal sentido utilizado para se fazer ciência. Ou seja, a visão ela é extremamente importante, ou seja, a identificação dos fatos, a observação dos fenômenos, ela tem um papel preponderante. Mas isso não quer dizer que nós estamos legitimados a dizer que primeiro eu observo cuidadosamente ou atentamente um conjunto de fatos e fenômenos e depois essas observações me levam à elaboração de uma teoria. Isso não é verdadeiro, isso não é absolutamente verdadeiro. Há alguns casos que a ciência pode se manifestar dessa forma, mas dizer que toda a ciência se comporta dessa forma não é adequado. Além disso, o senso comum, digamos assim, ele deposita na ciência essa concepção de que a ciência começa com uma observação. Por quê? Porque a visão funcionaria como uma espécie de câmera, uma espécie de máquina que teria a capacidade de fazer o quê? De jogar o mundo exterior, o mundo que está ao meu redor, ao nosso redor, para o quê? Para a nossa mente, ou seja, conseguiria captar os objetos que estão ao nosso redor. E quando que nós conhecemos esses objetos, nós conseguimos fazer o quê? Uma relação entre aquilo que está no nosso intelecto com a própria realidade. Como que se daria essa relação, digamos assim, do mundo interior para o mundo exterior, segundo o senso comum de modo geral?
é que a nossa visão ela funcionaria como uma espécie de câmera onde que ela captaria o mundo exterior e traria para nós através do quê? Através de um conjunto de imagens. Então, quando que eu observo, por exemplo, o movimento, digamos assim, das aves migratórias, eu estou vendo o quê? Estou vendo aves voando, saindo do ponto A para um ponto B. Então, essa imagem, ela é o quê? Ela é capturada. Então, eu tenho conhecimento de que as aves migram. Mas isso é uma visão muito superficial. Então, uma tentativa de e o erro, o problema do conhecimento, segundo o senso comum, estaria o quê? Nessa diferente forma como que eu tenho acesso a esses fatos. Se os fatos estão no mundo e a minha visão ela funciona como uma espécie de câmera, onde que ela consegue fazer o quê? Trazer o mundo exterior para o mundo interior. Se há problema de conhecimento, se aquilo que eu tenho no meu intelecto, na minha mente, não corresponde com os fatos, é sinal que houve o quê? Que houve um problema nesse mecanismo que traz o mundo exterior para o mundo interior. Ou seja, esse mecanismo apresenta algumas falhas, apresenta algum mau funcionamento e por isso que nós não conhecemos o mundo de uma forma equivocada. E esse senso comum poderia explicar, por exemplo, esse problema pode ser explicado através do funcionamento do olho. Ou seja, se eu utilizar um artefato, um dispositivo que me permite ver melhor o mundo dessa forma, ou corrigir as distorções que há quando eu vejo o mundo dessa forma aqui, então eu teria condições de fazer o quê? De termos essa relação direta, essa relação adequada com o próprio mundo. E aí, para a gente corrigir essas desavenças que há entre diferentes observadores, bastaria a gente fazer o quê? A gente entender, por exemplo, o funcionamento do olho, as propriedades do olho, por exemplo, a retina, a íris, a córnea, a pupila, o nervo óptico, a incidência da luz, todos esses processos fisiológicos que se dão em relação ao quê? Em relação ao observador versus o mundo exterior. Então, nesse sentido, poderíamos destacar 2 pontos. O Alan Chalmers destaca 2 pontos. Primeiro seria que o observador teria acesso direto às coisas, às propriedades do mundo externo, e tais propriedades ficariam gravadas em nosso cérebro. Que o cérebro poderia ser mente, poderia ser memória, poderia ser qualquer coisa. Ele não exemplifica. E isso pressupõe o seguinte, então, se nós temos essa relação com o mundo exterior e a nossa visão nos dá acesso a esse mundo exterior, a como o mundo é, 2 observadores normais, ao olhar para o mesmo objeto, veriam a mesma coisa, estando eles sob as mesmas condições. E aqui eu deixo os slides depois para vocês verificarem que não necessariamente 2 observadores eles vão ver exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu trago aqui algumas figuras de ilusão de ótica que vão fazer vocês instigarem um pouco para ver, por exemplo, nessa primeira figura, se vocês conseguem ver tanto a jovem quanto a velha. Ou seja, é uma figura de ilusão de óptica já apresento. Por quê? Isso ocorre justamente um exemplo bastante simples, bastante superficial, nem é extraído da esfera científica, mas que ajuda a dizer que há muito mais coisa no ato de enxergar do que aquilo que nos chega aos olhos. Ou seja, há muito mais coisas, ou seja, a gente não enxerga o mundo exatamente como que ele é. Ou seja, por mais que a visão tenha um papel fundamental na prática, na atividade científica, ela não nos dá um relato fiel ao próprio mundo. Por quê? Porque os nossos próprios sentidos podem nos enganar, e aí a gente já analisou, a gente já viu, a gente já sabe, por exemplo, que Descartes falava dos erros dos sentidos, ou seja, eu posso observar, por exemplo, eu imagino que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, ou seja, é o Sol que está girando ao redor da Terra. Pelo menos é essa a primeira impressão, digamos assim, de que um observador, digamos assim, que desconhece um pouco, digamos assim, da cosmologia, seria levado a pensar.
Ele está vendo o Sol se levantar no leste e se pôr no oeste, ou seja, o Sol gira ao redor da Terra. Então, nesse sentido, o propósito desse vídeo é tentar caracterizar o quê? Primeiro, preste atenção, não há uma observação pura. Aquilo que um observador vê depende, em parte, de sua experiência passada, de um conhecimento e de suas expectativas. Ou seja, quando que alguém diz, veja lá um pássaro, ou seja, essa afirmação simplesmente veja lá um pássaro, ela já está fazendo o quê? Ela já está direcionando o meu olhar, já está previamente configurando o que eu devo olhar. Eu devo olhar um pássaro, não devo olhar a pedra, não devo olhar o carro, não devo olhar a árvore, não devo olhar outros animais que talvez estejam próximos a esse pássaro. E eu primeiro tenho que saber o que é um pássaro. Porque se eu não souber o que é um pássaro, ou seja, eu vou olhar para lugar nenhum. Ou seja, eu vou perguntar, o que é para olhar mesmo? Ou seja, isso ajuda a dizer, por exemplo, que existe uma contaminação teórica, ou seja, uma incorporação na teoria em relação ao quê? Em relação aos fatos que devem ser observados. E isso que nós denominamos de contaminação teórica, podemos chamar de conhecimento, significa dizer simplesmente que a gente aprende a ver o mundo, a gente desenvolve uma visão mais adequada do mundo a partir do quê? A partir do conhecimento que nós temos e também das expectativas que nós queremos ver. Por exemplo, me recordo de algumas aulas de biologia onde que o professor pedia, observe essa molécula no microscópio, o núcleo dessa molécula no microscópio. Ou seja, se eu não souber o que é uma molécula, o que é um microscópio e o que seria o núcleo, eu não observaria coisa alguma. Ou seja, e no primeiro momento, e talvez isso não seja apenas uma experiência minha, aqueles que têm aula em laboratório, eles podem identificar que muitas vezes eles observam menos coisas do que seus mestres, que seus professores. Ou seja, por quê? Porque eles ainda não têm essa pré-configuração, eles não têm esse olhar treinado que concede a eles, digamos assim, essa capacidade de ver e descobrir elementos minuciosos, muitas vezes, que não estão acessíveis numa visão ingênua. Por exemplo, alguém que não tem conhecimento de micro-organismos dirá, olha, não existe vida microscópica. E todos nós que estamos na academia sabemos, olha, ignorar a existência de vidas microscópicas seria ignorar, por exemplo, a existência de um vírus que é invisível a olho nu e que tem provocado milhares de mortes somente no Brasil. Então, vejam vocês, a gente enxerga, então o cientista, de um modo geral, ele aprende a ver o mundo a partir do quê? A partir das teorias que ele aprende. Então, boa parte, digamos assim, das observações, elas são mediadas por teorias, ou seja, por conhecimentos que já pressupõem, digamos assim, a existência de determinados entes, de determinadas matérias. Ou seja, na física, por exemplo, se nós desconsiderarmos que a existência do átomo, ou seja, é um pressuposto tão básico que ninguém começa a fazer física dizendo, o átomo não existe. Não, a gente já tem como pressuposto de que o átomo existe e não somente existe, ele pode ser divisível e ele contém tais e tais e tais propriedades. Ou seja, isso é um pressuposto básico. Então, é um conhecimento a partir do qual nós começamos a ver o mundo. E a partir daí nós configuramos a nossa forma de ver o mundo com o quê? De acordo com as leituras que nós fazemos, ou seja, os autores com os quais nós lidamos, sejam eles das ciências naturais, sejam eles das ciências humanas ou das ciências sociais, eles nos ajudam a ver o mundo. Então, muitas pessoas podem ver o mundo de uma forma distinta. Por quê? Porque tem pressupostos teóricos diferentes. Mas como assim, professor? Olha, a gente poderia colocar dois pensadores no alto
de uma colina, no horizonte, digamos assim, do mar, no alto de uma colina, observando, digamos assim, o barco navegando para o horizonte e aos poucos ele ir sumindo. Ou seja, alguém de uma concepção copernicana, galileiana ou outros, digamos assim, da física moderna estaria dizendo, olha, o barco vai navegando para o horizonte e devido a esse fenômeno da óptica, digamos assim, ele vai desaparecendo. Um aristotélico poderia dizer, olha, não é isso, ele está navegando, digamos assim, e o mundo vai chegar lá num determinado limite e ele tenderá a desaparecer. Isso ocorre por quê? Porque são duas concepções muito distintas de mundo e que vão orientar diretamente a própria observação. O primeiro pressupondo que a Terra é redonda, então com a simples observação de que ao navegar a sair do ponto A até o ponto B, se o observador está num ponto de vista que não é privilegiado, ele vai ter acesso até determinado ponto, depois ele não observa mais. Então, isso apenas é um ponto de partida para a gente pensar e problematizar essa ideia de que os fatos eles se mostram por si só. Não, os fatos eles existem, mas também nem todo mundo vai ter acesso aos fatos exatamente como que eles são. Dependendo do recorte teórico que nós adotarmos, nós tenderemos a compreender, a ver este mundo de uma forma distinta. Um exemplo desse aprender a ver o mundo é, por exemplo, um estudante de medicina que aprende a ver ou aprende a ler o que está no raio-x, ou seja, o diagnóstico por imagem, num primeiro momento, para pessoas leigas, ele mostra pouquíssima coisa, ou não nos mostra quase nada. Já para um profissional um médico, radiologista ou um outro profissional dessa área, ele tem a capacidade de fazer o quê? De desvendar e ter uma análise muito mais rigorosa, muito mais criteriosa. Ele vê muito mais coisas naquela placa de raio-x do que uma pessoa normal, uma pessoa comum veria. Então, esse é o primeiro ponto apenas para problematizar de que não há observação neutra. Então, digamos assim que eu tenho um acesso privilegiado à realidade e aos fatos, e eu posso falar como os fatos são. Sim, todos nós temos acesso à realidade, só que a realidade ela é dada, digamos assim, ela é concebida, ela é interpretada a partir do quê? A partir de teorias. E uma pergunta que nos leva a isso é justamente o quê? Então, será que é possível conhecer o mundo exatamente como que ele é? Será que nós podemos conhecer o ser humano exatamente como que ele é? Será que nós temos acesso às coisas em si exatamente como que elas são? Então, ou a gente tem apenas pequenos recortes e alguns recortes melhores, mais sofisticados e outros recortes mais fragmentados ou menos fundamentados. Então, essa é uma grande questão filosófica, digamos assim, que perpassa, que há defensores de que nós teríamos um acesso privilegiado às coisas, porém, digamos assim, através da intuição, através de uma intuição pura, nós teríamos acesso às coisas em si. Mas, de um modo geral, já desde Kant, encontra-se praticamente fundamentado de que nós temos acesso apenas aos fenômenos, ou seja, nós temos acesso apenas às coisas que se mostram para nós. Então, se as coisas se mostram para nós, nós poderíamos dizer, nós temos acesso apenas a uma parcela da realidade, nós não temos acesso à realidade em si, à realidade ou aos fenômenos em si. Professor, mas isso, então, tudo aquilo que a gente vê depende do ponto de vista, então a ciência é relativista. Eu quero acreditar nisso, eu vi isso, então eu vi na TV, eu vi na corrente do WhatsApp, então é verdadeiro. Calma aí que não vamos relativizar a ciência dessa forma e não vamos subjetivar a ciência dessa maneira. Ou seja, por quê? Embora, digamos assim,
essas interpretações a respeito dos fenômenos, elas existam, e é natural, é muito bom que elas existam para a prática científica, mas isso não quer dizer que qualquer tipo de interpretação ela pode ser o quê? Ela pode ser considerada um fenômeno científico. O fato, digamos assim, de eu ver um fenômeno luminoso num céu, numa noite estrelada, e analisar um fenômeno celeste, espacial, isso não me permite dizer, eu vi um disco voador. Eu vi, então, discos voadores existem. Não, ou seja, a observação científica ela é muito diferente de uma observação que nós fazemos no dia a dia, uma observação do senso comum. Porque a observação científica ela é metódica, e aí voltamos algumas aulas atrás, ela é metódica, ela é sistemática, ela tem de ser racional, passiva de comprovação. Não basta eu ver apenas uma vez determinado fenômeno e a partir daí eu extraio conclusões definitivas. Não. Por quê? Porque, acima de tudo, a gente sabe, a gente tem a ciência de que a nossa observação ela está associada a um conjunto de valores culturais, sociais, econômicos e políticos. Isso faz parte da visão do cotidiano, ou seja, a gente vê, a gente explica os fatos a partir do quê? A partir de um ponto de vista. Só que o ponto de vista da ciência, e aí vem um fato importante, é que ele não é relativista, ele não é particular. Ou seja, o ponto de vista científico ele tem de ser universal e necessário. O que isso significa? É que as teorias científicas elas tendem a ter o quê? Uma validade universal, ou seja, elas deverão ser válidas para nós aqui no sul do Brasil, elas deverão ser válidas nos Estados Unidos, elas deverão ser válidas na Europa, deverão ser válidas em qualquer lugar. Por quê? Porque elas têm uma aspiração de universalidade. Elas não podem ser particulares ou singulares dessa forma. A ciência tem como ethos, como perspectiva, obter um conhecimento confiável, e esse conhecimento confiável, ele acima de tudo, tende a ser universal. Então, acima de tudo, é possível, digamos assim, dizer que há uma espécie de construção de dados, ou seja, a ciência ela vai trabalhar com dados, ótimo. Mas os dados por si só encontrados ou existentes na natureza, eles são pouco significativos. Ou seja, os dados, os elementos, os fatos, os próprios fenômenos que acontecem na natureza, por si só, eles são o quê? Eles são manifestações naturais. O interessante da ciência está no quê? Está na elaboração das teorias que são utilizadas para explicar, para descrever, para encontrar, digamos assim, as normas, as leis e as regras que vão fazer o quê? Que vão orientar e esclarecer a existência desses fenômenos ou não. Ou seja, um fenômeno simples. Se eu colocar, digamos assim, uma caneta ou um lápis em um copo com água, aparentemente nós teremos a impressão de que, olha, esta caneta parece quebrada. Ou seja, e o que a ciência vai dizer? A ciência tenderá a encontrar uma resposta que explique de uma forma bastante coerente, bastante consistente, este fenômeno. Através do quê? Através do fenômeno da refração, através, digamos assim, de um conjunto de leis e teorias que dizem, olha, esse fenômeno não acontece apenas com você. Você não é aquele sujeito tão especial assim que você descobriu e você tem esses poderes sobrenaturais de que ao colocar a caneta na água, ela se quebra e depois, graças ao seu poderoso dedo indicador aqui colocado sobre a tampa, essa caneta volta à sua forma original. Então, acima de tudo, os fatos, eles, para a gente encerrar essa abordagem, os fatos, eles ocorrem na natureza, mas eles precisam ser, digamos assim, configurados, explicados, teorizados.
teorizados. Muitas vezes as teorias, podem existir duas teorias para explicar o mesmo fato. E muitas vezes essas teorias são subdeterminadas por esses fatos, ou seja, se tem duas teorias em disputa e eu tento tirar a prova voltando aos fatos, os fatos, digamos assim, eles não dão um peso adequado e não são capazes de fazer o quê? De dizimar essa dúvida. Um dos exemplos mais significativos em relação a essa subdeterminação da teoria pela experiência foi a grande disputa na física, novamente, sobre a natureza da luz, ou seja, se a luz era composta por onda ou se a luz era composta por partículas. Ou seja, acima de tudo havia, digamos assim, essa grande disputa. E por incrível que pareça, quando que duas teorias estavam em disputa e os cientistas recorriam à observação, viam que em determinado momento ela apoiava a primeira e em outro momento apoiava a segunda. Então, não necessariamente os fatos serão necessariamente o que? Essa divisão de águas ou vão colocar um ponto final em todas as teorias que estão em disputa. Muitas vezes as teorias são subdeterminadas aos fatos. Então, neste caso, o que precisa ser feito as teorias precisam ser melhoradas, precisam ser reestruturadas, precisam ser reconfiguradas para dar conta, digamos assim, de um conjunto de elementos que guiam, que orientam a prática e a atividade científica. Mas, em linhas gerais, pessoal, o objetivo dessa aula foi justamente dizer que a configuração da ciência, ou seja, a observação científica, ela não é neutra, ela sempre se dá a partir, digamos assim, de um determinado ponto. E esse determinado ponto, ele é indicado através do quê? Através de teorias, através de conceitos, através, digamos assim, de instrumentos que dizem, por exemplo, qual seria o limite do observável e do inobservável. Essa é uma questão filosófica importantíssima e aberta, ou seja, temos um debate muito significativo aqui para explorar, por exemplo, até onde que eu posso dizer que eu observo determinada coisa. Tanto no universo microscópico quanto no universo macroscópico. Ou seja, e qual o critério que demarca, por exemplo, o que é observável daquilo que não é observável? Essas e outras questões são discussões importantíssimas para a filosofia da ciência. E são ainda questões em aberto. Então, convido a vocês para pensarem um pouco sobre todos esses pontos de vista. Ok? Ficamos por aqui. Um grande abraço.